Deus meu, por que me abandonaste? Essas foram as palavras ditas por Jesus pouco antes de sua morte. Mas por que o Filho de Deus diria algo assim? Deus realmente o abandonou? Acompanhe a gente até o final e entenda o que aconteceu. Para começar, é preciso voltar no tempo, um pouquinho depois da criação do mundo, logo após a entrada do pecado, quando nossos primeiros pais pecaram. Deus havia dito que eles morreriam se pecassem, e a palavra dele não poderia voltar para trás. Deus amava demais seus filhos e sua criação, mas alguém precisava morrer, pois a sua palavra é absoluta e não pode ser revogada. O que seria feito? A partir daí vemos o surgimento do plano de salvação, juntamente com a primeira profecia da Bíblia em Gênesis 3,15 que diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Essa é uma profecia que fala de um Salvador que seria descendente de Eva, que pisaria na cabeça da serpente, que, como sabemos, é o diabo, e derrotaria o mal. Avançando na narrativa bíblica, vemos o nascimento de Jesus e como ele havia sido cheio de complicações. Naquela época, Israel já estava sob o domínio de Roma, sofriam com isso e aguardavam por um libertador que os livrasse dessa submissão que tinham a Roma. Jesus nasceu na cidade de Belém, durante o reinado de Herodes, o Grande, por volta do ano 4 a.C. Sua mãe era Maria, uma jovem virgem, e seu pai José, um carpinteiro. Antes do nascimento de Jesus, Maria foi visitada por um anjo chamado Gabriel, que a informou que ela conceberia e daria à luz o Filho de Deus, e que ele seria chamado Jesus. José e Maria viviam em Nazaré, mas de acordo com um decreto do imperador romano César Augusto, todos os habitantes do Império Romano deveriam se registrar em seus locais de origem para um censo. Assim, José e Maria viajaram para Belém, a cidade natal de José, para se registrarem. Chegando lá, não encontraram lugar em nenhuma hospedaria, então acabaram por se abrigar em um estábulo, onde Maria deu à luz Jesus. Naquela noite, os evangelhos relatam que uma estrela brilhante apareceu no céu, indicando o nascimento de Jesus. Pastores que estavam vigiando seus rebanhos nas proximidades foram visitados por um grupo de anjos que lhes anunciaram o nascimento do Salvador, e os pastores foram até o estábulo em Belém para adorar o recém-nascido. Herodes havia-os instruído para que voltassem a Jerusalém e contassem onde Jesus estava, mas Deus os havia dito para não revelar essa informação. E foi isso que eles fizeram. Herodes, imperador de Roma na época, estudava as profecias bíblicas, e soube que o Cristo havia nascido. Deus havia dito para José e Maria fugirem de Jerusalém e se esconderem no Egito. Eles obedeceram, e isso salvou a vida do bebê. Após passado o tempo de perigo, Deus autorizou que eles voltassem. E Jesus cresceu em Nazaré, uma cidade da Galileia, onde viveu com seus pais. Aos 30 anos, Jesus é batizado por seu primo João Batista. Então, veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A partir daí, se iniciou o ministério de Jesus Cristo. Vimos o seu primeiro milagre, de transformar água em vinho no casamento de uma amiga da família. Jesus ensinava principalmente por meio de parábolas,
histórias curtas que continham verdades espirituais e morais. Seus sermões, como o Sermão da Montanha, registrado em Mateus 5 a 7, são considerados alguns dos discursos mais importantes na história da religião cristã. Jesus também realizou uma série de milagres durante seu ministério público, demonstrando seu poder divino e sua compaixão pelos necessitados. Estes incluíam curas de doenças físicas e mentais, como cegueira, surdez, paralisia e lepra, além de exorcismos de espíritos malignos. Ele também realizou milagres envolvendo o controle da natureza, como acalmar tempestades e multiplicar pães e peixes para alimentar multidões famintas. Esses milagres eram frequentemente acompanhados por ensinamentos espirituais e serviam para fortalecer a fé das pessoas e demonstrar o poder do reino de Deus. E enquanto ele realizava milagres e discursos, sua fama ia crescendo tanto entre a população quanto as autoridades religiosas da época, o que acabava gerando confrontos. Jesus frequentemente entrava em conflito com as autoridades religiosas judaicas de sua época, especialmente os fariseus, os escribas e os saduceus. Ele criticava sua hipocrisia, legalismo e falta de compaixão para com os necessitados. Jesus desafiava a interpretação tradicional da lei e reivindicava a autoridade para perdoar pecados e interpretar a vontade de Deus. Seus ensinamentos sobre o sábado, a pureza ritual e o perdão divino muitas vezes provocavam reações negativas das autoridades religiosas, que consideravam suas ações uma ameaça à ordem estabelecida. Se aproximando a Páscoa, os sacerdotes e doutores da lei procuravam um meio de matar Jesus, mas deveria ser em segredo, pois tinham medo de como o povo reagiria. Então, Judas Iscariotes chegou até eles e disse que entregaria Jesus. Eles ficaram muito alegres e prometeram dinheiro em troca desse favor. Então, Judas passou a esperar a oportunidade perfeita para entregar seu mestre. Enquanto isso, Jesus envia Pedro e João para preparar o cenário para a última ceia da Páscoa. Eles encontram um lugar conforme instruídos por Jesus e fazem os preparativos necessários. Durante a ceia da Páscoa, Jesus compartilha com seus discípulos, instituindo a ceia do Senhor, um sacramento que simboliza seu corpo e sangue dados em sacrifício pela salvação da humanidade. Ele também revela que um de seus discípulos o trairá. Durante a ceia, surge uma disputa entre os discípulos sobre quem seria o maior entre eles. Jesus os repreende e ensina sobre a natureza do serviço e liderança no reino de Deus. Nesse momento, Jesus também prevê que Pedro negaria. Pedro disse que estava pronto para ir com o Mestre para a prisão e a morte. Mas Jesus respondeu: Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E agora quero atentá-los a essa parte da história, que é de sumo peso e importância. Após a ceia, Jesus reuniu os discípulos e, como era de costume, foram até o Monte das Oliveiras para orar. Jesus estava em tremenda agonia, pois já sentia os pecados de toda a humanidade caindo sobre si. Jesus estava calado, triste. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Os discípulos nunca tinham visto seu mestre tão triste e calado. Perto da entrada do Getsemani, ele havia deixado todos os discípulos, menos 3, Pedro, Tiago e João. Jesus passaria por uma grande luta, e os queria por perto. Jesus estava sentindo o afastamento do Pai, pois todos os pecados da humanidade estavam, naquele momento, caindo sobre ele. Em sua tremenda angústia, Jesus transpirava sangue. Satanás fazia o que estava em seu alcance para fazê-lo desistir do plano da salvação, pois sabia que se Cristo morresse naquela cruz, Cristo venceria, e ele seria derrotado. Por isso, dizia Jesus que ele nunca mais seria um com Deus novamente,
devido pecado. Fez pressão no pior aspecto, dizendo que todos o abandonariam. Por 3 vezes ele orou pedindo para que Deus afastasse dele aquele cálice. Mas concluía dizendo: contudo, seja feita a tua vontade. Em sua dor, ele buscou palavras de conforto vindas de seus discípulos, mas eles dormiam. Nesse momento, o destino do mundo oscilava na balança. Jesus caiu prostrado em terra. O universo parou para poder ver o que aconteceria. Jesus continuaria com o plano da redenção? Renunciaria? Ele poderia dizer: que o transgressor receba a pena pelo seu pecado, eu volto para o meu Pai. É justo o inocente sofrer as consequências do pecado para salvar o culpado? Deus sofreu com seu Filho. Anjos testemunharam a agonia do Salvador. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa foi tocada. Em silente dor, a hoste angelical observava o Pai afastando seus raios de luz, amor e glória de seu amado Filho. Satanás e seus anjos olhavam com atenção. Qual seria a resposta à oração de Cristo repetida 3 vezes? Nesse momento, Deus envia um anjo para estar ao lado de Cristo. O anjo não veio para tirar o cálice de Cristo, mas para fortalecê-lo com a certeza do amor do Pai, e garantir que a sua morte resultaria na derrota completa de Satanás. E lhe mostrou a multidão de pessoas que o aceitariam como Senhor e Salvador e seriam salvas. Pessoas eternamente salvas. Jesus, agora renovado pelas palavras de ânimo, resolve seguir em frente com o plano da salvação. Seus perseguidores chegam e o levam para ser interrogado. Após todo esse processo, Jesus vai a julgamento, e o povo decide soltar Barrabás e crucificar aquele que até pouco tempo antes aclamavam como Rei e Salvador. Jesus foi posto para carregar a cruz que havia sido feita para Barrabás. Estava fraco, sem forças, não se alimentava desde a última ceia, foi chicoteado, cuspido e humilhado. Agora já pregado na cruz, Cristo continuava a ouvir insultos. Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que sua separação houvesse de ser eterna. Com assombro presenciara os anjos a desesperada agonia do Salvador. As hostes do céu velaram o rosto do terrível espetáculo. A inanimada natureza exprimiu sua simpatia para com seu insultado e moribundo autor. O sol recusou contemplar a espantosa cena. Seus raios plenos, brilhantes, iluminavam a terra ao meio-dia, quando, de súbito, pareceu apagar-se. Completa escuridão, qual um sudário, envolveu a cruz. Houve trevas em toda a terra até a hora 9. Não houve eclipse ou outra qualquer causa natural para essa escuridão, tão espessa como a da meia-noite sem luar nem estrelas. Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Todos quantos viram Cristo em seu sofrimento, convenceram-se de sua divindade. Aquele rosto, uma vez contemplado pela humanidade, não seria nunca mais esquecido. Como a fisionomia de Caim lhe exprimia a culpa de homicida, assim o semblante de Cristo revelava inocência, serenidade, benevolência, a imagem de Deus. Mas seus acusadores não queriam dar atenção ao cunho celestial. Inominável terror apoderou-se da multidão que circundava a cruz. As maldições e injúrias cessaram a meio das frases iniciadas. De quando em quando irradiavam da nuvem vívidos clarões,
mostrando a cruz e o crucificado Redentor. A hora nona, ergueu-se a treva de sobre o povo, mas continuou a envolver o Salvador. Era um símbolo da agonia e do horror que pesavam sobre o coração dele. Olho algum podia penetrar a escuridão que rodeava a cruz, e ninguém podia sondar a sombra mais profunda ainda que envolvia a sofredora alma de Cristo. Os furiosos relâmpagos pareciam dirigidos contra ele ali pendente da cruz. Então Jesus clamou com grande voz, Eli, Eli, lama sabachthani? Que traduzido, é, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo não entregou sua vida antes que realizasse a obra que viera fazer, e ao exalar o Espírito, exclamou, está consumado. Sua destra e seu santo braço lhe alcançaram a vitória. Como vencedor, firmou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado, e sabia que seu reino estava perdido. Para os anjos e os mundos não caídos, o brado, está consumado, teve profunda significação. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E o desfecho dessa história será na tomada de nossa decisão ao lado de Jesus, ou ao lado do inimigo das almas. Quem iremos escolher? Faremos desse sacrifício algo vão?